Boa noite. Eu quero aqui expressar a minha indignação com o que está acontecendo, ocorrendo com o ex-presidente Lula. Lula está sendo maltratado pelo que ele fez neste país. Qual foi o crime que Lula cometeu? Não há crime nenhum cometido, tanto que consta como ato de ofício indeterminado. Nem o juiz que o condenou teve condições de dizer qual foi o crime cometido por Lula. Mas todos nós sabemos, o que eles entendem como crime foi o fato de Lula ter incluído os pobres no orçamento, ter feito com que o Estado passasse a cuidar das pessoas humildes. Lula teve compromisso com seu povo, respeitou o seu povo e fez da política uma prática de inclusão social. Isto para as elites foi um crime. E Lula foi condenado porque optou por estar ao lado do povo simples, ao lado dos humildes, dando oportunidade para que as pessoas pudessem alcançar o seu sonho de ter uma vida digna, seja adquirindo uma moradia com o programa Minha Casa Minha Vida, seja tendo a oportunidade de estudar através de programas de financiamento como o FIES. Também Lula se preocupou, sobretudo, com as pessoas que não tinham absolutamente nada para se alimentar. E no início do seu primeiro mandato, fez o programa Fome Zero, que era a principal questão do país, era a miséria, pessoas abaixo da linha da pobreza e que não tinham sequer condições de se alimentar. Pois bem, Lula, comprometido com seu povo, comprometido com as pessoas humildes, fez e conseguiu retirar o Brasil dessa situação vergonhosa. Houve, inclusive, o pagamento da dívida externa, uma dívida que retirava recursos importantes para que pudessem ser aplicados no desenvolvimento do Brasil. Pois bem, Lula está sendo maltratado por pensar no seu povo. Lula está sendo maltratado e hoje está preso por ter tido esta preocupação de querer um Brasil digno, de querer brasileiros com prosperidade, alcançando os seus sonhos. Eu peço que cada brasileiro faça um exame de autocrítica e pense: como é possível que uma pessoa que não cometeu crime algum esteja presa, esteja impossibilitado de estar entre as pessoas, entre os seus familiares e entre o povo que ele tanto admira, que ele tanto ama? É um absurdo, é um escândalo vergonhoso que o judiciário covarde tenha se rendido a pressões do capital internacional, do mercado, e tenha decidido condenar Lula para manchar, ou pelo menos tentar manchar, a sua biografia. Sobretudo também para impedir com que Lula pudesse disputar o pleito presidencial.
O que houve, na verdade, foi uma manobra política, uma farsa, e Lula está sendo condenado pelos bons feitos que ele realizou no país. Portanto, eu peço com que cada cidadão passe a se questionar a legitimidade de manter preso um cidadão que é do Brasil, mas o mundo decidiu acolher, que é respeitado internacionalmente. Mas aqui no Brasil decidiram maltratá-lo, decidiram condená-lo, julgá-lo e condená-lo, impedindo inclusive, olhem que absurdo, a aberração jurídica chegou a tal ponto que ele ficou impedido de poder prestar as suas últimas homenagens ao seu irmão recentemente falecido. As elites não perdoaram o fato de que Lula tenha tido a preocupação legítima de buscar dignidade ao povo brasileiro. Hoje, o que nós vemos é uma capitulação, uma rendição ao mercado financeiro, aos grandes investidores e também aos Estados Unidos. Tanto é assim que hoje se busca uma reaproximação com aquele país que tantos povos fez sofrer, que fez o embargo econômico a Cuba, que promoveu uma chacina, uma guerra contra a Coreia do Norte e que agora tem a pretensão de intervir militarmente na Venezuela para derrubar Maduro, um presidente eleito legitimamente por seu povo. São essas forças que estão contra Lula. São essas forças que estão contra você, trabalhador. Porque o objetivo é retirar de você, trabalhador, os seus direitos. Já conseguiram, fizeram a reforma trabalhista e agora querem continuar esse ato de violência contra o povo brasileiro, buscando a reforma da Previdência. É importante que o brasileiro saiba de que esta questão da reforma da Previdência e da reforma trabalhista está diretamente ligada com a prisão de Lula. Porque se não tivessem feito esta manobra e prendido Lula, impedindo que houvesse a sua participação no pleito presidencial, nas eleições, evidentemente que não teriam conseguido realizar a reforma da trabalhista e a reforma da Previdência como pretendem. É uma injustiça o que estão fazendo com o povo brasileiro. É uma injustiça o que estão fazendo contra Lula. É uma verdadeira aberração jurídica, da qual, inclusive, os grandes meios de comunicação, a grande imprensa, também covarde e que capitularam, se renderam ao mercado financeiro e se renderam também aos interesses dos americanos, decidiram prender Lula para retirar o seu direito trabalhador. Portanto, aqui expresso a minha indignação contra esta política vil, esta política covarde, esta política que, por interesses de grupos financeiros importantes, decidiram optar por maltratar, por prender
o presidente Lula. No entanto, é impossível que uma pessoa de bom senso, que você, cidadão, não deixe de pensar de forma crítica sobre este problema. O que está acontecendo contra o Lula é uma violência que é estendida também ao povo brasileiro. É importante que se busque um pensamento crítico, que se pense como é possível dar chancela, como é possível concordar com essa violência. Uma pessoa que não tem provas contra ela estar hoje detida. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso é algo absolutamente despropositado. Não é possível que o brasileiro vá continuar concordando com essa situação. Uma pessoa que sofre um gesto de violência como esse, sobretudo uma pessoa com reconhecimento internacional como tem Lula, faz com que fique absolutamente claro que a nossa dita democracia, ela de fato está doente. Há algo de muito doente nesse país a partir do momento em que uma pessoa que não cometeu crime é detida e afastada de uma eleição que certamente ganharia, porque existe um conluio do judiciário, dos órgãos de imprensa, um conluio envolvendo inclusive os americanos, que acham que devem ditar qual é o rumo do país, deste país e de outros países, sobretudo da América Latina. Não é possível que iremos nos render, concordar com essa violência contra o presidente Lula, a pessoa que mais fez por este país, que promoveu desenvolvimento social, desenvolvimento econômico com inclusão, que exterminou a fome no Brasil. Uma pessoa que, além da origem humilde, sempre teve preocupação com os humildes. Não é possível que os brasileiros, ou uma parte dos brasileiros, irão se conformar e aceitar essa injustiça. Eu me pergunto, como o Brasil pôde chegar a este ponto, a uma situação em que a hipocrisia passa a ser algo comum na política quando dizem que a política deve mudar? Manter Lula preso? Aceitar a prisão de Lula? É ser hipócrita. É dizer que quer que as coisas mudem e continuem da mesma maneira. É este paradoxo, esta contradição que precisa ser eliminada. Não é possível aceitar
que a maior liderança do Brasil seja injustamente presa por uma justiça que, ao invés de fazer justiça, promove atos injustos. Isso é brincar com a democracia. Isso é brincar de fazer política. Isso é debochar do cidadão brasileiro. É um absurdo o que está acontecendo. Nós não devemos nos conformar e devemos exprimir em palavras e nas ruas a nossa solidariedade a nosso querido presidente Lula, que entende que governar é cuidar das pessoas. Esta injustiça não pode continuar. Esta hipocrisia tem que cessar. Moro, que condenou Lula, recebeu recentemente o prêmio, o pagamento pelos serviços prestados ao golpe de Estado no Brasil e hoje é ministro da Segurança Pública, ministro da Justiça, de uma justiça injusta. Recebeu o pagamento por ter colaborado com o golpe e afastado Lula da presidência, e já disse em rede nacional que tem pretensões de assumir cargo no Supremo Tribunal Federal, ou seja, para alçar voo a seus sonhos, precisou perseguir politicamente aquele que considera o seu inimigo, mas que é amigo do povo. Essa é a grande verdade. Dizer que quer fazer política, uma nova política, e agir com os mesmos métodos antigos de perseguição, visando o benefício próprio, é isso em que se transformou a política. É este o motivo pelo qual o Lula está preso, porque ele mexeu com os interesses dos empresários, do capital financeiro nacional e internacional, que não tem carinho e não tem apreço por você, trabalhador. Portanto, fica aqui o meu ato de protesto solene e a minha indignação absoluta com os descaminhos que o Brasil tem tomado por terem decidido em conluio prenderem o nosso querido e estimado presidente Lula. A liberdade de Lula é uma exigência para que a democracia neste país permaneça em pé. A liberdade do presidente Lula é uma exigência para que este país continue pacificado. A liberdade do presidente Lula é uma exigência para que possamos construir um Brasil justo, decente e digno para todos. Essa injustiça tem que terminar e nós precisamos ir às ruas, exigir Lula livre para que a democracia do Brasil possa continuar em pé. Todos juntos, num ato de solidariedade e fraternidade,
para libertar aquele que foi, é e será o maior presidente do Brasil. Lula livre!